Querido irmão em toda parte do mundo, Shalom. Sou o pastor Mvula Felipe. Queria aproveitar nesse preciso momento de endereçar ao nosso pai, o apóstolo Simão Lutumba, e as nossas sinceras condolências, os nossos sentimentos pesados, para ouvir que a nossa mãe não faz mais parte deste mundo. E eu não poderia ficar assim sem palavra, e queria aproveitar nesse preciso momento de fazer esse pequeno vídeo e de dar a força aos nossos irmãos, dar a força às nossas mães, todos os irmãos do bom Deus, que estamos todos no mesmo caminho. Hoje a morte poderia tocar a casa do outro, amanhã poderia tocar na outra casa. É muito difícil quando nós passamos nessa situação. Ninguém poderia ter uma palavra para consolar. Ninguém. Perder uma mulher ou um marido. Hoje, talvez vou aproveitar de falar sobre as mulheres. Qual é a sua importância nas nossas casas e nos nossos ministérios. Uma mulher dentro da casa é grande situação. Toma conta da casa, dos filhos, cozinha para a família, prepara para a família, prepara para o seu marido, principalmente essas mulheres que conhecem Deus. E nós, os maridos, ficam com conforto, uma vez ele tem uma mulher que tem todas essas capacidades para ajudar a casa. Porque Deus nos deu duas coisas. Primeiro, é o reino de Deus. E no segundo lugar, é a mulher. Não é casas, não é dinheiro. A mulher é que está no segundo lugar, um dom que Deus dá no ser humano. É por isso, quando Deus criou o Adão, ele viu que havia faltado uma coisa. Ele pensou fazer a mulher. E quando o homem saiu no sonho, viu a sua mulher, ele disse: esta é a carne da minha carne. E agora, se o homem foi consolado quando ele viu a mulher, imagina só, se esse homem perde a sua mulher, como é que passa? O que se passa naquele momento? Primeiramente, é o sofrimento. Sofrimento total. E segunda coisa, quando as pessoas estão ali durante esse tempo de óbito, as pessoas que saem, as pessoas que entram, ele poderia sentir um bocado aliviado. Mas quando essas pessoas, quando o óbito vai ser enterrado, as pessoas voltam cada um na sua casa, ele vai sofrer sozinho,
É por isso, os que estão mais próximos do mais velho, mais próximo deveria estar aí sempre. O sofrimento não é do mesmo dia, não acaba do mesmo dia, nem um mês, nem um ano. E isso será uma coisa difícil a ultrapassar. Porque o que pode falar nessa matéria, o que viveu. Imagina só, quando você dorme na tua cama, dorme junto com a mulher, é assim, todo momento quando vai tentar acordar, pensando que ele está ali ao lado, afinal de contas, ele já partiu. E esse sofrimento, ninguém outro pode sentir isso, somente você que viveu esse problema, que pode ver que a situação é complicada. Você tinha o hábito de sentar junto, de discutir, ler a Bíblia, às vezes de conversar, mas aquele lugar ficou vazio. Ninguém, nenhuma mulher que poderia substituir o outro, é impossível. Até isso pode atacar também o próprio ministério do Senhor. Porque a mãe, durante não sei se quanto tempo que passaram juntos, 50 anos, 40 anos, foi um grande suporte do servo de Deus. Se nós escutamos hoje a boa nova, porque a nossa mãe estava ali a ajudar a fazer esse grande trabalho na ombra. As mulheres fazem um grande trabalho. A mulher é uma grande criatura que os homens devem respeitar. Há outros homens nunca respeitaram as suas mulheres. Porque ainda é uma segunda riqueza que Deus deu no homem. Talvez na outra explicação, um dia nós vamos falar sobre o sol e a lua, porque se Deus é o sol da justiça, a lua que é a igreja, se vocês querem entender muito bem, verifica no sonho de José, talvez, no Gênesis capítulo 38, onde que se fala que José estava a contar um sonho. Ele dizia que eu vi o sol e a lua e a estrela ajoelhavam para mim. Na interpretação do Jacob, ele disse, será que eu e a tua mãe e os teus irmãos vamos se inclinar diante de ti? Isso mostra a revelação do reino de Deus. Deus no lugar do sol, a igreja dele, que é a igreja que nós somos, no lugar da lua, e os anjos no lugar da estrela. É por isso que Satanás não nos gosta. Porque nós, na hierarquia de Deus, ocupamos o segundo lugar. E a mulher ocupa o segundo lugar nas nossas casas. E como é possível que nós podemos lhe faltar respeito? Ainda se você não respeita a tua mulher, você nunca poderia ser abençoada. Porque Deus criou, nos deu uma grande ajudadora. O que pode nos ajudar? A mulher é que nos ajuda, como o Espírito Santo ajuda a igreja. Uma vez você perde uma mulher, não sei como você pode explicar isso, não sei. Quem pode te consolar? Somente Deus que pode fazer isso. Deus somente que Ele pode consolar. Poderia vir também no mesmo lugar as provas. Há muitos irmãos que vão vir aí, ou as irmãs que vão vir aí no óbito, já começam a ter os pensamentos desviados.
de pensar, eu acho que talvez eu vou ocupar aquele lugar, eu que vou ficar ali. É outra tentação que vai vir a mais. Mas não, em todas essas coisas, nós os que estamos, nós que somos filhos, nós que somos irmãos, nós que somos a família, é que nós podemos orar muito para que o braço do Senhor seja no seu servo, que Deus proteja o seu servo nessa grande tentação que acabou de acontecer. Por isso, nessa situação, tem um versículo a ler aqui na carta do Eclesiástico, no capítulo 8, no versículo 8, a Bíblia diz: nenhum homem tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem que tenha poder sobre o dia da morte. Nem há licença em tempo da guerra, nem tampouco a impiedade livrará aquele que ele está entregue. Olha, aqui o Salomão escreveu uma coisa muito importante. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito. Aqui fala, nenhum homem tem domínio, que pode controlar o espírito, que pode dominar o espírito, para o reter, ou para dizer que para, não vai mais, não morre, ninguém pode fazer isso. Nem que tenha poder sobre o dia da morte. O dia da morte, quando chega, ninguém tem poder. Nem que mesmo você ora muito, não. Se Deus determinar os teus dias, vai ser 50 anos, 70 anos, 80 anos. Quando aquele dia chegar, quando o relógio toca, então tudo para. Ninguém tem poder, nem licença, nem uma coisa qualquer poderia parar ou arreter esse dia para que não aconteça. E nesse sentido nesse preciso momento, que nós devemos se portar. Quando isso chega, nós devemos somente agradecer a Deus. Porque o tempo e o trabalho que Deus lhes concedeu chegou no fim. E assim, nós podemos agradecer somente a Deus, embora o nosso Pai vai sofrer, mas sim, isso é a vontade de Deus que conta os nossos dias. Vou verificar outras escrituras na carta dos Salmos. Na carta dos Salmos, no capítulo 139, aqui a Bíblia fala uma coisa muito importante. No versículo 14 até o versículo 16, aqui o David que estava falando. Ele disse: eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no culto fui formado, esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe,
e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nem um deles. Verificamos aqui no versículo 16, onde é que se encontra o mistério que nós estamos a falar. Aqui fala: os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim. Verifica aqui no fim do versículo, ordenado. Quando fala ordenado, isso, da outra maneira de dizer, foi determinado para você viver na terra, quando ainda não havia nenhum dele. Os nossos dias foram determinados, mesmo que ainda não fomos nascidos no mundo. Esse é o grande mistério. É por isso, quando chega aquele dia, nós agradecemos a Deus. Oh, mas é difícil se portar, é difícil gerir, porque nesse momento dessa grande separação, o que acontece? Se a mãe tinha deixado algum objeto ou tinha comprado algum objeto que ele colocou ali, então naquele momento todos esses pensamentos poderiam voltar e dizer: oh, esse objeto é a mãe que tinha comprado isso, então isso me vem mais dores. Ele está onde? Agora sou sozinho, estou a viver sozinho. Será que ele está onde? As coisas ficam cada vez muito complicadas, fica cada vez difícil, porque você habituou de viver com alguém durante todo esse tempo e essa grande falta ninguém poderia cobrir. Vou ver mais outra coisa. Na carta dos Salmos, no capítulo 88, talvez, no versículo 5. Vamos lá ver o que a Bíblia vai nos dizer. Tirando entre os finados, como os mortos que já jacem na sepultura, dos quais não têm lembranças e que são desamparados da tua mão. O que morre é nós humanos que estamos vivos, que nós falamos que o fulano morreu, mas eles não têm essa lembrança que eles já acabaram de fazer, porque a vida continua no outro lado. A vida continua no outro lado. Ele está continuando a viver, mas não no outro mundo, na outra maneira, não é igual como nós que estamos nesse mundo. E nós que temos essa lembrança, que alguém nos deixou, mas ele não tem lembrança, porque ele viu que está continuando a viver. Mas nós sabemos que nós estamos, quando verificamos a fotografia, a roupa que ele deixou, o carro, ou outras coisas, nós dizemos que ele nos deixou. É por isso, com essa palavra da consolação, que nós consolamos todos os nossos irmãos que acabaram de viver uma situação difícil da separação dessa natureza. E nos servos de Deus, nas suas famílias, nos seus filhos, que ficam consolados nessa palavra.
porque os filhos também vão sofrer. Às vezes, nós que perdemos as nossas mães há muito tempo, esses nossos mães se viram talvez nas aldeias, nos quimbos, e talvez já não temos mais vontade de viajar, mesmo para ir lá, porque não tem ninguém que vai te receber como a tua mãe, como o teu pai. E assim, a perder uma das grandes, essas grandes pessoas que Deus meteu nos nossos lados, isso também nos tira às vezes a vontade de muitas coisas. Então, que Deus consola todo aos filhos, às filhas que a mãe deixou. Deus consola o nosso Pai, e Deus consola todos os irmãos em Cristo que acabaram de viver essa situação, uma situação muito difícil, e que é por isso a Bíblia diz: chora os que choram, porque o que está a chorar, você não vai lhe dizer que você tenha fé, porque ele chora, porque ele sofre. Então, é por isso que nós devemos chorar junto. Embora que nós não estamos ali ao lado, que nós não podemos participar, nós somente dizemos que Deus nos consola, e Deus consola toda a família e todos os irmãos e todas essas grandes pessoas que estiveram ao lado da nossa mãe. E Deus consola também todos os pastores que viveram esta situação, e as mães que perderam os seus maridos, e que Deus já consola. Para perder também o marido é uma coisa difícil, você não pode reparar isso. Um guia de casa, a cabeça de casa, quando ele vai, é difícil, é muito difícil ainda, porque acontece que mesmo os filhos não vão ter mais esse mesmo crescimento que ele tinha antes, quando o pai estava aí na vida. É muito difícil. Por hoje, me faltam as palavras, me faltam mesmo as palavras. Só que dizemos assim: que Deus proteja a sua igreja, proteja o seu servo, guarda todos que estão aí, todo o seu trabalho, todo o seu ministério, toda a capacidade, que seja a capacidade de conhecimentos, que Deus faz graça de aumentar, para que nesse último tempo, porque não temos muito tempo para viver, a Bíblia fala que talvez podemos viver 70 anos, os que têm mais força poderiam chegar até nos 80. Isso está no Salmo, no capítulo 90 e no versículo 9 a 8. Não, vamos ler aquele versículo para nós terminarmos o que nós estamos falando. Aqui está escrito, vão no versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, e medida dele é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua colera segundo o temor? Quem tem devido? No versículo 12 ele disse assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos os corações sábios. Que Deus nos ensina de saber contar os nossos dias,
Outras pessoas, quando ele acorda, ele pensa que todos os dias poderia ser igual, mas também não sabe o que poderia acontecer amanhã. E quando você está a acordar, tem um dia, louva a Deus. Diz obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Porque muitos deles pensavam também de ver o mesmo dia, pensaram de ver um dia maravilhoso, mas no fim acontece que essas pessoas nos deixam. E talvez amanhã poderia também acontecer uma coisa dessa na tua vida, e logo, quando você vivia na terra, sabia como contar os teus dias, como que pode se posicionar no trabalho do Senhor. É assim que nós vivemos os nossos dias cotidianos. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe muito, e voltamos no outro dia. Se Deus poderia nos revelar uma coisa muito importante. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Oh, quelle gloire ce jour-là, quand il me sauva.